seu nome? É Adriano Campos. Qual é a sua história? Olha, eu cheguei na igreja há 20 anos atrás. Eu tinha uma família normal, morava com meu pai, minha mãe, minha irmã. E numa certa noite eu senti dores muito fortes no abdômen. E os meus pais me levaram em vários hospitais, até que eu fui parar na Santa Casa da Santa Cecília, em que foi feito vários exames e constatou que eu tinha um tumor. E os meus pais passaram a todos os dias frequentar o hospital, em que foi pedido vários exames e foi solicitada uma cirurgia. E até então os meus pais não sabiam o que eu tinha, não sabia qual era a gravidade desse problema, né? E nisso eu já comecei a ficar mais no hospital do que na minha própria casa, até que foi marcada uma cirurgia e eu fui para o centro cirúrgico às 7 horas da manhã e os médicos, fiz 6 horas de cirurgia. Durante a metade da cirurgia, os médicos chamaram os meus pais e disseram que era um tumor, e era um tumor maligno. E era um câncer dos mais complicados, porque ele era que nem uma raiz de uma planta. Ele estava enraizado nos meus órgãos. Então ele já tinha tomado a bexiga, estava passado para o intestino, estava já nos órgãos e não tinha o que fazer. Eles deram 2 opções: tirar o que desse para tirar do tumor e aguardar porque não tinha jeito, ou tirar todos os órgãos para fora, fazer uma raspagem nesses órgãos, só que de 100% de vida eu só teria 2% e ainda ia ficar paralítico. Como foi ouvir isso aos 10 anos? Olha, para mim eu não entendia a situação, né? Eu via que algo muito sério estava acontecendo, porque tudo na nossa família mudou, né? Havia uma tristeza, era choros com os meus pais, com a família, eu via muitas discussões e eu não entendia o que eu tinha. A minha vida mudou porque eu era uma criança normal, eu fazia de tudo, eu ia à escola, eu brincava, então eu fui privado de tudo isso. E foi quando minha mãe, ela se desprendeu a bater em várias portas procurando uma solução, né? Só que a única palavra que ela ouvia era que era uma aprovação de Deus, que ela teria que passar por isso, que não tinha jeito, que não tinha solução, que ela tinha que enfrentar, que muitas pessoas falavam que era castigo de Deus, o que ela estava passando, que ela tinha que se conformar com essa situação. Mas dentro dela ela não aceitava. E era mais um motivo que ela bateu em todas as portas. Eu já estava num ponto muito crítico, porque durante esse período eu tive que me sujeitar a fazer sessões de radioterapia, quimioterapia. Então, esse teve um efeito muito forte na minha vida, porque meu cabelo caiu, a sobrancelha caiu, os cílios. Eu ficava 3 semanas no hospital e ficava uma em casa, e essa uma que eu ficava, eu não brincava mais, eu não tinha forças, eu passava muito mal, eu vomitava constantemente, porque a quimioterapia era muito forte, a sessão de rádio era muito forte. Então, me trouxe muitas consequências desse tratamento, né? E eu com 10 anos de idade, sentia que minha vida estava acabando. Eu não sabia o que eu tinha, mas eu sentia porque eu não tinha mais pique, eu não tinha mais força. Eu sempre fui um menino muito esperto, muito ativo, mas eu vi que aquilo era um brilho que estava se apagando. Dia após dia se apagava dentro de mim. Eu sentia na pele, né? A dor da quimioterapia, da radioterapia. Eu, num dia só, nesse braço esquerdo meu, eu levei 72 picadas. Eu e meu pai contamos 72 e não achava mais veia para aplicar em mim a quimioterapia. Era na cabeça, era nos pés, tinha que fazer microcirurgias para poder achar veia. Eu fui submetido a tirar o líquido da medula,
tanto daqui na frente quanto nas costas. Era uma agulha de ferro grossa que enfiava aqui, que rangia nos ossos quando passava. Então foi muito sofrimento. Eu tinha que ser levado para tomar banho, andava de cadeira de rodas. Eu vomitava muito, eu vomitava de 10 em 10 minutos. Vomitava sangue, urinava sangue. Cheguei nesse ponto, um ponto terminal, um ponto que todos olhavam para mim e eu via que as pessoas olhavam como se olhasse para um bichinho, a minha situação, porque não tinha mais o que fazer. Os médicos desenganaram totalmente. Falaram para minha mãe que a qualquer momento eu iria, porque eu via sempre crianças saindo do meu quarto, mas não sabia o que acontecia. Essas crianças sempre estavam morrendo, né? A minha mãe começou a lutar, começou a participar das correntes, ela começou a buscar em Deus a solução. Ela não ficou parada, porque ela chegou num ponto que ela não tinha mais o que fazer. E foi quando ela recebeu essa palavra de fé, foi quando ela despertou algo dentro dela que ela não conhecia, uma fé inabalável que deu condições a ela de buscar. Eu recebi uma visita de um pastor no leito de dor, em que passou uma palavra de fé para mim, perguntando o que eu queria. Nisso minha mãe já estava lutando, já estava determinada, e eu disse para ele que eu queria sair dali, que eu queria ir para minha casa, que eu queria andar de carro novo, que eu queria empinar pipa, jogar bola. E ele falou: então você vai fazer, quando todo mundo for embora do seu quarto, você vai dobrar os seus joelhos em cima da sua cama, você vai fechar os seus olhos e você vai pedir para Deus. Tudo que você pediu para mim, você vai pedir para Deus. E assim eu pedi, porque eu queria aquilo para mim, né? E o resultado veio instantâneo. Minha mãe já há 2 meses que estava lutando, batalhando, né? E nesse dia, passado essa noite, no outro dia era um dia já diferente. E eu fui tomar banho, sentei na minha cama e nesse dia eu estava sem sonda, porque eu precisava de sonda para urinar devido às pelotas de sangue que saía pelo canal. E eu fazia xixi em frascos de vidros. E era preto, do sangue escuro, vermelho, bem escuro, quase preto. E os médicos diziam para mim que: olha, Adriano, você vai melhorar. Quando o seu xixi clarear, você vai melhorar. E me deu vontade de fazer. E eu peguei esse frasco, fiz o xixi, coloquei no vidro. E algo queria me dizer alguma coisa. E no mesmo instante, em questão de 1 minuto, me deu vontade de fazer outra vez. E eu até falei para mim: nossa, que estranho, nunca aconteceu isso. Eu acabei de fazer, vontade de fazer de novo, coloquei o segundo frasco. Foi quando algo muito forte me tomou. Dentro de mim, uma força entrou dentro de mim, naquele dia, naquele instante. E eu ouvi a minha oração sussurrar no meu ouvido. Em contrapartida, do outro lado, eu ouvi: eu te escutei. E desse dia para cá, eu nunca mais tive nada. A minha mãe não estava nesse momento no hospital e eu chorei de alegria, porque eu senti algo muito forte dentro de mim. Foi quando minha mãe chegou. E minha mãe chegou e eu mal consegui explicar para ela o que eu estava sentindo. E eu falava para ela que: mãe, eu não tenho mais nada, porque eu não sabia o que eu tinha. E a minha mãe disse: Jesus te curou, filho, você não tem mais nada. E foi quando a minha mãe exigiu que fizesse todos os exames, todas as baterias de exames, e foram feitas. E todos esses exames constaram normal. Não acusou mais nada, nem no sangue, nem no abdômen. E o médico, inconformado, ele pediu que fosse feito todos os exames novamente. Ele fez questão de acompanhar. E novamente os exames não deu mais nada. Das 35 crianças que estavam quando eu entrei no hospital, eu fui o único que sobreviveu. Você sente mais dor de como você sentia antes? Sinto nada. Mais nada? Antes, quando você estava no hospital, quando você tinha um problema, o que você sentia? Muitas cólicas na barriga, dor de cabeça. Quando eu urinava, sentia muita dor também. Agora eu não sinto mais nada. Mais nada? Nada. Nem uma dorzinha, você corre, você
que a cura realmente se operou na vida dele. E hoje eu posso falar com muita propriedade que eu tenho qualidade de vida, que eu sou um homem normal. Agora no mês de março fez 20 anos que eu fui curado e que eu tenho uma vida que eu jamais imaginaria ter. Eu pratico esporte que exige muito de preparo físico, mergulho, eu já pulei de paraquedas, eu ando de bicicleta, eu corro, eu faço Cooper, já participei de biatlon e tenho uma vida ativa, tenho meu trabalho, tenho uma vida normal. Nunca mais eu tive nada. Um milagre aconteceu na minha vida. Hoje eu sou um homem muito feliz.